Volta. Foi uma semana de muitos desafios, como alguns de vocês devem imaginar. E eu falei na hora do EBD que aqueles profetas que disseram para mim, durma porque você vai ter dificuldade para dormir depois que sua filha nascer, estavam certos. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, como Deus usou vocês. Não são raras as vezes que nós encontramos pessoas que foram evangélicos e hoje não são mais. Que não vivem mais como pessoas regeneradas. Eu tenho certeza que na sua mente você é capaz de lembrar pelo menos uma pessoa assim descrita. Pelo menos uma. Eu consigo lembrar de várias pessoas. E uma parcela considerável, eu entendo, dessas pessoas, não anda mais nos caminhos do Senhor, eu entendo, por decepção. Porque teve expectativas suas frustradas. E, infelizmente, grande parte dessas expectativas dizem relação ao próprio Deus. Não que Deus tenha falhado, mas porque essas pessoas colocaram expectativas que não são as expectativas que Deus espera de nós. Às vezes elas não seguem mais o Senhor porque elas se decepcionaram com pessoas, novamente porque elas tiveram expectativas que são erradas. Eu queria começar com uma frase, você pode anotar essa frase para você entender um pouco mais o que eu quero dizer. Ela diz assim: expectativas erradas geram frustrações desnecessárias. Expectativas que são erradas geram frustrações que são desnecessárias. E eu falei aqui no começo de pessoas que hoje não andam mais nos caminhos do Senhor justamente porque tiveram expectativas no começo da sua caminhada com Deus que não foram satisfeitas. Aliás, se você for olhar especialmente no meio neopentecostal, você vai ver que a propaganda do Evangelho de Cristo ela tem sido totalmente virada do avesso. Ela tem um foco totalmente distorcido, isso não é só nesse tipo de ambiente. Mas o foco do Evangelho que essas igrejas pregam, ele é triplo na minha opinião. Em primeiro lugar, ele é centrado no eu, na pessoa. O que a pessoa pode obter, quais são as vantagens para ela, o que isso traz de bom, traz de bem para ela. Segundo lugar, depois de ser centrada no eu entendo que ela não contempla as dificuldades reais que você seguir a Cristo, elas existem. Exceto, como eles mesmos dizem, se você estiver em pecado. Não, você não alcançou essa bênção porque você deve estar em pecado. Então, em primeiro lugar, ela é centrada no eu. Em segundo lugar, ela não contempla as dificuldades. E em terceiro lugar, ela ignora a importância da obediência do Senhor, ao Senhor e à santidade. Então, eles pregam um evangelho que você pode viver como você quiser. Deus é como que a cereja do bolo. É ou não é? Você já deve ter ouvido isso, você já deve ter encontrado com pessoas assim. Aliás, outro dia eu lembro que eu fui visitar um amigo meu que estava internado no hospital, e aí conversando com uma pessoa que estava lá perto, ela me contou que ela e o marido estavam preparando um casal da igreja para o casamento, casal de namorados, de noivos, e ela descreveu o noivo que não era crente, a menina era crente, da seguinte maneira: sabe aquela pessoa, Henrico, que só falta Jesus? Queridos, a pessoa que só falta Jesus, ela não tem nada. Ela não é nada. A pessoa sem Jesus, por melhor que ela seja aos nossos olhos, ela continua sendo, na terminologia bíblica, inimiga de Deus, merecedora de condenação. O que esses evangelhos falsos divulgam é que Deus é a cereja do bolo. Ele é aquilo que falta só para você ter a felicidade plena. As propagandas mentirosas normalmente têm aquele tom de venha para Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Se você for olhar do ponto de vista espiritual, essa afirmação ela é verdadeira.
Porque se você for a Jesus Cristo em fé, os seus problemas espirituais estão resolvidos e a sua condenação não mais existe. Ou melhor, ela foi colocada em cima de Jesus Cristo. Mas não é isso que eles advogam. Eles advogam que se você vier para Jesus, você vai ser um melhor vendedor, você vai ser um atleta melhor, você vai ser um marido melhor, ou a sua saúde ela vai ser plena, você não vai passar por problemas de saúde. E não é isso que a palavra de Deus ensina. A grande realidade é que o foco desse falso evangelho são os bens materiais, a vida terrena. E não é isso que a palavra de Deus ensina, conforme você pode olhar depois em 2 Pedro capítulo 3. Esses homens e mulheres que pregam esse evangelho são pessoas que estão enganando os seus ouvintes. Num livro escrito por Paul Washer, chamado 10 acusações contra a igreja moderna, ele cita justamente o evangelismo não bíblico como uma realidade abominável das igrejas. Pessoas simplesmente dizendo, se você quer Jesus, levante a sua mão. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ele fala que pregar simplesmente que Deus tem um plano maravilhoso para a vida da pessoa não convence ela de que ela é uma pecadora. A realidade que ela precisa ouvir não é que Deus tem um plano maravilhoso para ela, é que ela ofende a Deus com a vida dela e que se ela não mudar de atitude, ela está indo para o inferno de maneira merecedora. Essas igrejas falham, segundo ele, em pregar inclusive que o evangelho pode custar a sua própria vida. Muitas vezes com medo de que as pessoas fujam e o dízimo diminua. Embora o texto que nós vamos estudar hoje não esteja falando de evangelismo em si, mas de discipulado, o desejo do meu coração é que esse tempo hoje ele seja válido para que cada um de nós examine as nossas expectativas e motivações quanto à nossa vida cristã. Com isso em mente, eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 21 a 27. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 27. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Vamos orar? Deus, nós estamos diante de um desafio muito grande, que é a realidade do seguir a Jesus. E Deus, esse texto confronta a todos nós. Porque existe pelo menos uma área na vida de cada um de nós em que nós não estamos dispostos a seguir ao Senhor como o Senhor disse que nós deveríamos. O desejo do meu coração, Deus, é que o Senhor quebrante a minha vida, que o Senhor quebrante a vida de cada um que está aqui, estudando a Tua Palavra e buscando entender melhor o que o Senhor espera de nós. Deus, tem misericórdia de nós.
E Deus, que a nossa pregação do Evangelho, ela seja purificada por meio de uma perspectiva correta daquilo que Jesus anunciou ser necessário para os seus discípulos, para os seus seguidores. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Sempre que nós pregamos um texto específico, dentro de um capítulo, dentro de um livro, é importante a gente fornecer o contexto para que a pessoa entenda exatamente o que está sendo ensinado. Você já deve ter ouvido aquela frase que um texto fora do seu contexto vira pretexto. Então eu quero dar o contexto para você entender o que Jesus está fazendo aqui, para nós entendermos a lição correta, para que nós compreendamos corretamente. Jesus está aqui em Cesareia de Filipe, é uma região afastada de Jerusalém, região inclusive muito bonita pelas fotos que eu pude ver. E nesse capítulo 16, Jesus vai corrigir uma série de compreensões erradas das pessoas que o acompanhavam, especialmente dos discípulos, e os textos de Marcos e Lucas, que são paralelos a esse, vão dizer que uma multidão também acompanhava Jesus. Mas o fato é, e o foco é, que Jesus vai corrigir a compreensão daqueles que estavam ao seu redor, para que eles entendessem corretamente o que significava viver para Deus. Então, nos versículos 1 a 4, Jesus alerta para o fato de que as pessoas naquela sociedade criam na previsão do tempo e ignoravam a palavra de Deus. Então, se alguém chegasse para o Alexandre de manhã e falasse, pelas nuvens que tem vai chover, o Alexandre creria. Mas ele teria dificuldade de crer no que a própria palavra de Deus estava dizendo. Jesus está dizendo, olha como seus valores estão invertidos. Vocês acreditam nos homens e vocês ignoram a palavra de Deus. Esse é o primeiro chapuletado, hein? Nos versículos 5 a 12, Jesus vai alertar para o fato de que a doutrina dos fariseus, embora parecesse inofensiva, ela tinha o potencial destruidor. E os discípulos e a multidão que estava com Jesus precisava cuidar com essa doutrina, e eles precisavam eliminar de perto deles essa doutrina que era mentirosa e que era diabólica. Se você quiser olhar uma passagem com relação a isso, 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7, você pode anotar e ler depois. A terceira parte desse capítulo está lá entre os versículos 13 e o versículo 20. Jesus vai dizer para as pessoas, não se deixem levar por aquilo que as pessoas acham a meu respeito. Me considerem por aquilo que Deus fala a meu respeito. Né? Então, que o Pai deveria revelar a realidade de Cristo para as pessoas, ou seja, eles deveriam buscar nas próprias Escrituras aquilo que Jesus era e não deixar se levar por aquilo que as pessoas estavam falando. Conforme o próprio texto diz, e Pedro fala, Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Então, a partir do versículo 21, agora nós estamos entrando no texto em que nós vamos conversar hoje. Jesus vai falar a respeito do verdadeiro discipulado. Embora esse assunto entre só no versículo 24, como a gente vai ver. Então eu queria olhar rapidamente para os versículos anteriores, 21, 22 e 23, e aí entrar na questão do discipulado em si. No versículo 21, Jesus começa a mostrar para eles qual era o plano de Deus para a vida do Messias. Os discípulos então haviam confessado crer que Jesus era o Messias, nós vimos isso nos versículos anteriores. E aí Jesus então começa a preparar os discípulos para aquilo que estava por vir. Então ele menciona que ele vai sofrer, que ele vai ser morto e que depois ele vai ressuscitar. E esta é, interessante você notar, essa é a primeira predição de Jesus a respeito da sua própria morte, explicitamente nos evangelhos. E aí no versículo 22, nós temos uma frase que é conhecida provavelmente por todos nós, uma cena que é conhecida por todos nós, que ela é até certo ponto medonha. Então Pedro chama Jesus de lado e diz basicamente o seguinte, não, Senhor, essas coisas não vão te acontecer. Porque esse não é o plano de Deus para a sua vida. Isso basicamente é o que Pedro fala para Jesus. Agora, antes de nós reprovarmos a Pedro, e é interessante, quando você estuda a palavra de Deus, você adquire uma compreensão maior do que o texto fala. Isso te dá uma luz. Pedro não era tão tolo assim.
O fato é que os judeus daquela época esperavam um Messias redentor. Esperavam um Messias que iria retirar sobre eles, tirar deles o domínio romano. Então a ideia de um Jesus, de um Messias morrendo, não fazia sentido para a expectativa que Pedro tinha a partir daquilo que ele tinha aprendido. Então o que Pedro fez foi simplesmente colocar em prática ou expor a sua teologia, aquilo que ele havia aprendido. E o que Jesus vai dizer para ele é que a compreensão dele está errada e que ela precisava ser colocada da maneira correta. Então a informação que Jesus passou a Pedro conflitou com a teologia que Pedro tinha até então, no qual o sofrimento não tinha qualquer relação com o Messias. Então é muito provável que se você e eu estivéssemos em Jerusalém naquela época e nós fôssemos judeus, a nossa reação fosse exatamente a mesma de Pedro. Não, Senhor Jesus, isso não vai acontecer contigo. E aí no versículo 23 nós temos uma reprovação dura de Jesus para Pedro. É interessante a gente ver que desde o início da história, Satanás vem tentando desviar Jesus da cruz, ou diria eu, impedir o plano de Deus de redenção através de Jesus de ser executado. E a morte de Jesus sempre foi o propósito dele vir ao mundo. Então Satanás vai bem no cerne, tentando desviar Jesus daquilo que é o plano perfeito de Deus para a humanidade. Na tentação de Cristo, lá no capítulo 4 de Mateus, a gente vê Satanás oferecendo a Jesus poder e glória. Ele diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E é justamente aquilo que Jesus vai ter no futuro, conforme diz Filipenses 2. Mas ele fez isso dizendo para Jesus, se você me prostrar e me adorar, ou seja, desviar totalmente o seu foco daquilo que você veio fazer aqui, eu vou te dar todas essas coisas. Inúmeras são as passagens bíblicas nas quais a gente vê a tentativa satânica de impedir que o Messias vá até a cruz. Nesse sentido, então, o plano de Satanás estava alinhado com o de Pedro, que não concebia a realidade do sofrimento e da morte do Messias. A gente pode dizer que Pedro aqui está agindo como um porta-voz do diabo, porque ele tinha uma teologia que era errada, e ele estava vivendo e propagando isso para outras pessoas, inclusive confrontando Jesus com aquela teologia errada. É interessante que a ideia da morte do Messias fez com que Pedro tropeçasse. E mais lá na frente, em 1 Coríntios 1, 23, Paulo vai alertar para o fato de que a morte de Jesus na cruz é escândalo e pedra de tropeço para quem? Para os judeus. Então, Pedro foi uma vítima, vamos dizer assim, justamente daquilo que mais para frente faria com que outras pessoas duvidassem da realidade de um Messias sofredor. E a reação de Cristo aqui no versículo 23, ela é enérgica. É algo que denota a seriedade com que Jesus encarava o plano de Deus para que ele viesse ao mundo e morresse em favor do homem. Aí sim nós entramos na parte principal, na minha opinião, desse texto, que é o versículos 24 até o versículo 27. Jesus como que diz assim, nesse versículo 24, queridos, eu preciso deixar algo bem claro para vocês aqui. Algo que vocês parecem ainda não compreender. Eu acabo de deixar claro o que significa ser Messias. Agora eu vou explicar para vocês o que significa ser discípulo do Messias. E então ele vai prosseguir para explicar o que significa ser um seguidor do Senhor. E ele vai deixar claro que a opção de segui-lo conflita diretamente com a opção mundana de vida que muitas vezes é propagada hoje dentro das igrejas. Olhe comigo para o versículo 24, então. Jesus começa dizendo, se alguém quiser, no momento em que eu desejo fazer parte de algo, queridos, vamos supor que eu quero fazer parte de um clube. Eu quero ser sócio do Clube Pinheiros. Eu tenho que me submeter a todas as regras que aquele clube impõe dentro da titularidade dele. Correto? Se eu quero matricular o meu filho numa escola X, eu tenho que me submeter a tudo que aquela escola coloca no seu contrato.
Embora não haja um contrato com Deus, a ideia aqui é de que eu tenho que jogar pela regra de quem eu estou seguindo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você quer me seguir? Ótimo! Eu dito as regras. Eu dito as regras. E aí ele vai começar a explicar cada uma delas. Interessante que é Jesus quem dita as regras, e é só Ele quem dita as regras. Qualquer interferência de qualquer ser humano aqui em querer alterar isso, é adulterar o valor da palavra de Deus, e isso é inaceitável. Jesus vai então começar falando algumas coisas. Ele vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, ou acompanhar-me, como diz na NVI, literalmente significa vir atrás de mim, me seguir, numa forma de fila. Isso por si só representa uma vida completamente diferente da que o ser humano hoje vive. O ser humano, no seu estado natural, ele não vive na direção de Deus. Justamente o contrário, ele vive na outra direção. Acompanhar a Jesus significa ter expectativas difíceis e desfavoráveis, enquanto nesse mundo, por um simples motivo. Olha que interessante isso. Por que seguir a Jesus é tão difícil? Pensa no fato do que significa Jesus ter vindo até a terra. Nós estamos falando de alguém totalmente santo, entrando num ambiente totalmente profano. Eu pergunto para você, qual é a probabilidade de conflito nisso? Qual é? 100%. 200%, 300%. Então, o que há de natural é de se esperar que a pessoa que está seguindo aquele que era santo e veio para um mundo que é profano, é que essa pessoa também experimente o quê? Resistência, rejeição. Cristo experimentou, e Paulo disse que nós vamos experimentar toda vez que nós desejarmos viver de maneira piedosa. 1 Coríntios 3, 12. Você percebeu a gravidade, a seriedade da coisa aqui? Cristo, que era completamente santo, vir ao mundo, só pode resultar numa coisa: oposição. Você quer seguir a Cristo verdadeiramente? Espere oposição. Há um autor chamado Adrian Rogers, ele diz que se na sua vida cristã você não sofre oposição, provavelmente você está andando na mesma direção que o diabo. E aí ele vai dizer 3 coisas. A primeira delas ele vai dizer: negue-se a si mesmo. Você quer me seguir? O primeiro passo é negar a si mesmo. Esse passo ele é fundamental e essencial para que o seguir a Cristo seja realizado. A ideia do termo aqui, se você quiser anotar o que significa no grego, é você desapropriar-se de si mesmo. Ou seja, a minha vida, ela não é mais minha. É isso que significa negar-se a si mesmo. Outra tradução vai dizer que a ideia é negar a autoridade sobre a sua própria vida. Se tem uma coisa que nós gostamos é de mandar na nossa própria vida, não é ou não é? Eu que tomo as minhas próprias decisões, eu que digo o que é bom para mim. Interessante, esse é um dos aspectos que você ter um filho muda muito a sua vida, né? Em uma semana eu fico bobo de ver, eu não vou falar que eu fico careca de saber, mas eu fico bobo de ver quantas vezes eu queria fazer uma coisa, mas o fato daquela nova realidade na minha casa me impediu de fazer aquilo que eu gostaria, principalmente o sono. É algo que você quer, você reivindica para si, mas isso é alterado completamente por causa de uma outra pessoa que está lá. No grego isso diz respeito então a abandonar a atitude natural do egocentrismo. Você e eu naturalmente somos voltados para nós mesmos. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: você quer me seguir? A primeira coisa que você precisa fazer é abandonar a sua própria vontade, o desejo de se colocar como centro da sua vida, e você tem que me priorizar na sua vida. É interessante que o termo aqui é um imperativo, é uma ordem, não uma sugestão. Você quer me seguir? É essencial, é fundamental, é um pré-requisito número 1
negue-se a si mesmo. E a gente não está falando simplesmente de um pré-requisito aqui de seguir a Cristo, mas de uma qualidade que deve ser constante na sua vida e na minha vida. Aquele então que deseja seguir a Cristo, ele deve se livrar ativamente de tudo que atrapalha o seu crescimento espiritual. Se você quiser olhar para uma passagem que fala sobre isso, Hebreus capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, é um ótimo começo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é negar-se a si mesmo, ou seja, desapropriar-se de si mesmo. Eu não vivo mais para mim, eu tenho que viver para o Senhor. Segunda coisa que ele diz é: tome a sua cruz. Aqui é uma expressão que normalmente é confundida, ela é interpretada de maneira muito errada pelas pessoas. O que acontecia é que as pessoas sob o Império Romano, aquelas que eram condenadas à morte, à cruz, durante um trecho do seu caminho até a morte, elas eram obrigadas a carregar a viga, uma das duas vigas que formavam a cruz, nas suas costas. Isso para identificar perante as pessoas que estavam assistindo que elas se identificavam com a transgressão que tinham feito e aceitavam a pena que era imposta a elas. Elas reconheciam então a sua culpa. No caso do texto aqui, eu entendo que esse outro imperativo indica uma decisão de se identificar com Cristo em tudo, não só naquilo que é agradável para mim. A começar da oposição, da rejeição, da vergonha, do sofrimento e, se necessário for, até da morte. Quando Jesus aqui tome sua cruz, ele está dizendo: identifique-se comigo em tudo o que você vai passar. Não tente escolher áreas da sua vida em que você não pode se identificar comigo. Interessante que a ideia aqui não é nem de perto a ideia de sofrimento, que é o que muitas pessoas vão falar hoje, né? Talvez você já tenha ouvido aquela expressão, aquele meu chefe é a cruz que eu tenho que carregar. Já ouviu isso? Aquele meu marido, aquela minha esposa, aquele meu filho, aquele meu irmão, aquele meu primo, aquela minha asma, aquela minha diabetes, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Gente, isso é errado. Não é isso que o texto está dizendo aqui de maneira nenhuma. O cristão precisa sim estar preparado para enfrentar a oposição esperada de alguém santo num mundo que é caído. Certo comentarista ele vai dizer assim: tomar a cruz é estar a caminho de uma execução pública. O que Jesus está dizendo é: se prepare para morrer. Você quer me seguir? Ótimo. Se prepare para morrer. E aí a terceira coisa que ele coloca é: siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, tome a sua cruz. Em terceiro lugar, siga-me. E a ideia aqui é a busca da obediência completa ao Senhor Jesus, seguindo de perto o exemplo dele. Quando ele diz siga-me, a ideia aqui é você olhar para ele, perceber o caminho que ele trilhou e dizer: esse é o caminho que eu vou trilhar também. Nós somos chamados para seguir o exemplo de Cristo. E uma passagem que eu mencionei agora há pouco, de Hebreus capítulo 12, descreve isso de uma maneira muito maravilhosa. E uma esperança que esse capítulo 12 de Hebreus diz é: Jesus trilhou esse caminho. Não é que ele está trilhando, ele já acabou de trilhar. É possível chegar lá. E o texto diz: mantenha os seus olhos fitos em Cristo, no autor e consumador da sua fé, enquanto você se encontra nessa caminhada, para você viver a carreira que está proposta para você. Se você quiser uma explicação muito boa sobre isso, você tem lá nos vídeos da igreja, os estudos que o Elder Cardim deu a respeito de Hebreus capítulo 12 para nós. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os próximos 3 versículos, 25 a 27, iniciam com o mesmo termo grego que é traduzido em algumas versões como pois.
Jesus então vai argumentar de maneira lógica para explicar como o seguir a Ele tem que ser dessa maneira e não pode ser de outra maneira. Jesus começa então fazendo duas perguntas retóricas para mostrar a tolice de se viver hoje negligenciando o amanhã. E eu pergunto para você, não é exatamente isso que a sociedade de hoje faz? Ela não quer se preocupar com as consequências, ela quer viver o agora, ela quer desfrutar do agora e depois, vamos ver o que acontece. Viver para si nessa vida, ou seja, não ser discípulo de Cristo, resultará, Jesus diz, em condenação eterna na vida futura. Ao passo que negar-se a si mesmo e viver por causa de Cristo é um sinal claro de um verdadeiro discípulo do Senhor, que vai desfrutar eternamente da vida com o Senhor. Novamente, aqui não está dizendo que você vai ser salvo pelas suas obras de jeito nenhum. Jesus está dizendo, você quer ver alguém que me segue verdadeiramente? Você vai ver que as obras dele vão atestar para isso. Existe uma filosofia cada vez mais reinante no nosso meio, que diz respeito ao prazer imediato. Mas o que as pessoas que aderem a esta filosofia ignoram é o fato da destruição ao final das coisas. O paradoxo é que, para o discípulo de Cristo, a aparente perda agora significa ganho no futuro. O cristão, ele vive com os olhos naquilo que é celestial. Ele não vive com os olhos naquilo que é terreno, naquilo que é presente. E aí no versículo 27, a gente tem um versículo que ensina tanto escatologia quanto cristologia. E ele fala da glória futura em Cristo para os seus discípulos, para aqueles que o seguem. E é muito interessante frisar que o cristianismo tem sim uma coroa para aqueles que seguem a Cristo. Mas eu queria que você notasse muito bem que o texto que Jesus está dizendo aqui é que antes da coroa vem a cruz. Antes da recompensa vem o sacrifício. Antes da glória vem o sofrimento. Porque foi isso que o próprio Jesus passou. E você e eu não podemos esperar algo diferente na nossa vida se nós queremos ser seguidores do Senhor. Antes da coroa vem a cruz. Antes da recompensa vem o sacrifício. Antes da glória vem o sofrimento. Jesus então adverte os seus ouvintes a que tomem uma decisão a respeito de qual caminho eles desejam seguir. Porque o dia da prestação de contas se aproxima e todo ser humano responderá a Deus. Cada ser humano ele vai ser recompensado por suas obras. Eu já falei, desculpa, não para salvação, mas para a revelação do que a pessoa é e para que nós glorifiquemos a Deus com as nossas obras. Outra passagem, se você quiser olhar com respeito a isso, é 2 Coríntios 5, versículos 8 a 10. O texto, então, no versículo 27, vai dizer que tanto o ímpio quanto o justo vão ser recompensados pelo Senhor, ou com louvor, ou com condenação. É interessante que o verbo usado aqui no versículo 27, que ele diz que o homem virá na glória do Pai, ele significa que Jesus pode vir a qualquer momento. Isso deve ser para você um legítimo estímulo para você dizer aquele, glória. Né? Você e eu devemos viver como se Jesus voltasse a qualquer momento, porque foi isso que ele mesmo diz, eu voltarei a qualquer momento. Esteja preparado. Portanto, é um versículo de esperança para todo discípulo de Cristo e de terror para todo que ignora Cristo na sua vida. Pedi para o Júlio colocar um slide que eu fiz aí, só para você ter um resumo aí do que nós falamos. Qual é a proposta de Jesus Cristo, qual é a proposta do mundo, ou o que nós chamamos de falso evangelho. Jesus diz, negue-se a si mesmo, o mundo diga, viva para si mesmo. Você é a pessoa mais importante desse mundo, diz o falso evangelho. Jesus diz, tome a sua cruz e identifique-se comigo. O mundo vai dizer, ignore a cruz. Para com isso.
Jesus vai dizer, siga a Cristo. O falso evangelho vai dizer, faz o que você quiser. Não importa quem você vai seguir. Você pode viver pecando sendo discípulo de Jesus. Jesus diz, esteja disposto a perder a sua vida por minha causa. O mundo vai dizer, salva a sua pele. O que você precisar fazer para salvar a sua pele, faça. Jesus diz, abandone o mundo. O falso evangelho vai dizer, conquiste todas as coisas. Afinal, Deus criou você para ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Jesus diz, mantenha a sua alma, guarde a sua alma. O que o mundo, o que o falso evangelho faz com que você é que você perca a sua alma, jogue fora a sua alma. E aí Jesus tem uma proposta maravilhosa no final, é participe das recompensas e da glória com o próprio Cristo. E a proposta do mundo é participe das recompensas e da glória, mas a recompensa para a pessoa que não vive de acordo com o que Jesus diz é a condenação. Qual é a conclusão que eu tiro a partir disso? Seguir a Cristo, ou seja, ser discípulo de Jesus, é bem diferente quando nós olhamos para as próprias palavras de Cristo, do que tem sido veiculado em todo lugar do mundo. Antes da coroa vem a cruz. Antes da recompensa vem o sacrifício. Antes da glória vem o sofrimento. Seguir a Jesus é um estilo de vida que é diferente no mundo. Não é você xingar o juiz quando ele anula um gol seu, sendo que você tocou com a mão na bola, e depois que você ganha o campeonato, botar uma faixa escrito 100% Jesus. Isso não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo, no caso daquele, é se sujeitar à autoridade. Em primeiro lugar, não devia nem reivindicar que a bola não tocou na mão dele. Que tocou no ombro, porque a bola tocou na mão dele, todo mundo viu isso. É você viver com 100% Jesus, não na hora que é conveniente para você fazer isso. Ah, esqueci um fato. A pessoa que colocou essa faixa, quando o árbitro não validou o gol dele, xingou ele. Dá para ver ele xingando. Isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus, nessa hora, é você perder, se for necessário, fazendo aquilo que é correto. Como nós vimos no Salmo de número 15. E o convite que Deus faz a você hoje é de avaliar a sua própria vida. E ver em que áreas da sua vida eu tenho simplesmente colocado a faixinha 100% Jesus, quando no fundo eu não tenho vivido 100% Jesus. É na hora que você dirige, é na hora que você lida com clientes, é na hora que você bate o seu cartão, é na hora que você mexe com as suas finanças, na hora de declaração do seu imposto de renda. Aquela hora que liga uma pessoa indesejada e você fala para sua esposa, diz que eu não estou. Tomara que sua esposa diga, ele mandou dizer que ele não está. A vida com Cristo é uma vida de oposição. E vai ser cada vez mais oposição. E se você vive uma vida e você não sente oposição, é bem provável que você e o diabo estejam caminhando na mesma direção. Eu queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. E você avaliasse o seu próprio coração. Com a ajuda de Deus, diga, Deus, sonda o meu coração. Prova os meus pensamentos, Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E eu acho que você pode começar esse momento pedindo perdão a Deus. Dizendo, Deus, eu tenho negligenciado áreas da minha vida com relação à minha conduta como alguém que segue ao Senhor.
Depois de confessar, eu queria que você pedisse a Deus: Deus, me dá forças para escolher certo. Me capacita, Senhor, para tomar decisões que são corretas aos teus olhos, no momento que elas aparecerem diante de mim. E diga a Deus: eu não tenho por natureza minha a vontade de decidir corretamente. Mas é isso que o Senhor espera de mim como teu discípulo. Deus, é isso que eu quero fazer. Em terceiro lugar, diga para o Senhor: Senhor, me ensina a viver com os olhos no futuro, com os olhos naquilo que me aguarda, na certeza que eu tenho de que se um dia o Senhor virá e me recompensará por viver para o Senhor. E essa recompensa que eu espero, e não a avaliação positiva do ímpio, da pessoa que não teme ao Senhor aqui. Diga ao Senhor: me dê forças, Deus, para ser como Daniel, que em meio a uma cultura pagã se opôs a ela, confiando no Senhor, e influenciou tantas pessoas ao longo de tanto tempo. Acima de tudo, diga a Deus: Deus, embora Daniel seja um baita exemplo, Jesus é o maior deles. Alguém que viveu constantemente sob oposição. Alguém que foi rejeitado, alguém que foi desprezado, alguém que foi abandonado. Porque ele tinha um simples propósito: viver para o Senhor. Nos dá a força necessária, Deus, para avaliarmos o nosso coração e tomarmos as decisões que são corretas. E Deus, para aqueles que não estiveram aqui, talvez cônjuges que não estão presentes, Deus, que nós gastemos tempo estudando esse texto juntos, para que cada família aqui representada tenha esse como seu alvo de vida, viver para o Senhor, independentemente das circunstâncias, aguardando ansiosamente o dia em que o Senhor virá novamente, para nos recompensar. Não para a gente colocar na nossa poupança celestial, não, mas para nós retribuirmos isso de volta ao Senhor, dando glórias ao único que merece, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque ela ajusta as nossas expectativas. E nos faz ter uma visão bíblica das coisas. Louvado seja o Teu nome, Deus. Nós Te amamos, Pai. E nós queremos viver de forma a deixar isso claro para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu amo a Deus e eu vou viver para Ele, porque Ele me amou primeiro. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.